Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, líder Nelsinho Trade. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse o próximo item de pauta. Estou ainda fechando o relatório, ouvindo todos os segmentos e o reservasse para ser colocado na próxima sessão de quinta-feira, se assim for possível. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Fica retirado pela presidência, a pedido do relator, o projeto número 3.846 de 2021, da relatoria do senador Nelsinho Trade. Como você deve ter visto aí no começo do vídeo, hoje, dia 16 de março de 2022, nós teremos a votação daquele projeto de lei das bulas, da bula eletrônica, que estranhamente retira alguns elementos da rastreabilidade. Tá? Eu fiz uma impressão aqui desse projeto de lei e fiz uma comparação e vou passar aqui com vocês rapidamente. Tá? Esse projeto de lei, principalmente, na verdade, sim, o objetivo dele seria criar algum mecanismo de bula eletrônica, porém, ele altera a lei da rastreabilidade, que é a Lei 11.903. Né? E os principais pontos aqui que são perigosos em relação à rastreabilidade é que ele tira a informação unitária do medicamento, ou seja, retira o serial. Esse é o primeiro ponto. Né? Ele torna o serial opcional, não obrigatório. Além do mais, ele tira o poder da Anvisa de regulamentar ou de decidir o que deve ir ou não na embalagem. Esse é um ponto importantíssimo, né, para a questão em relação à Anvisa, não tanto ao setor, porque ele tem um parágrafo aqui que ele revoga, da 11.903, ele revoga o parágrafo 2º do artigo 3º, que diz que a Anvisa, né, o órgão de vigilância federal competente, e o detentor do registro do produto poderão incluir outras informações, e coloca aqui que apenas o detentor do registro do produto poderia incluir outras informações além das apresentadas. Então esse é um ponto que eu acho que pega bem para a Anvisa, né? Ou seja, está tirando poderes da Anvisa. Né? E aí a gente acaba perguntando a quem interessa isso. Ele altera... Ele cria um parágrafo 3º, eu vou até colocar alguns pontos dessa legislação, desse projeto de lei na tela para vocês verem. Ele cria aqui toda uma informação a respeito da bula, né? Criando esse parágrafo 3º aqui do artigo 3º. E até aqui nenhum problema em relação à bula. Porém, ele tem um artigo 3A que diz assim, ó: o detentor do registro de medicamento deverá possuir sistema que permita a elaboração de mapa de distribuição de medicamentos com identificação dos quantitativos comercializados e distribuídos para cada lote, bem como dos destinatários da remessa. Aí ele diz aqui, né, o parágrafo 1º desse item é: o mapa de distribuição de medicamentos, bem como as embalagens, devem conter obrigatoriamente número de lote do medicamento, data de fabricação do lote, data de validade do lote. E põe um ponto aqui dizendo que, após a conclusão da regulamentação de que trata o caput deste artigo, ou seja, do artigo 3º, do artigo 3A, as demais etapas do sistema deverão ser implantadas em até 12 meses. Ou seja, ele diz que tudo tem que ser feito em 12 meses. Né? E o pior disso aqui, vocês podem ver aqui por esse texto, é que ele revoga o artigo 4º, o artigo 4A, que ele diz que o artigo 4º que ele revoga é o artigo que dá poder à Anvisa para implantar e coordenar o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, ou seja, tira poder da Anvisa para coordenar e implantar o Sistema Nacional de Medicamentos. E o 4A, ele revoga exatamente aquele ponto que diz que o sistema deve ficar em um órgão federal. Ou seja, se houver sistema, ele pode ficar em um órgão público, em uma empresa privada agora, não vai haver sistema, né?
como é que ficaria esse ponto aqui? E ele revoga tudo que está aí para baixo, ou seja, ele revoga o 4A, e como ele revoga o 4A, todos os seus parágrafos também são revogados, né? Vocês podem notar aqui, olha quanta coisa é revogada. Né? Eu vou também colocar na tela aí para vocês. E na verdade, né, hoje, vocês acompanharam no início do vídeo, isso foi retirado de pauta novamente. Existe uma manifestação formal do Sindusfarma, que foi enviada àqueles senadores. Parece que houve uma reunião, né, e o Sindusfarma hoje é a entidade mais representativa do setor com relação a representar realmente o setor farmacêutico nesse, junto às autoridades aí, né, ou seja, principalmente lá em Brasília, na Anvisa e no Congresso. E o próprio Sindusfarma manifestou que ele é contra essas alterações que eles estão fazendo em relação à rastreabilidade de medicamentos. Porque é bastante estranho um projeto de lei que tenta legislar sobre a bula alterar todos os requisitos técnicos da rastreabilidade de medicamentos. Até mesmo por isso, que eu acho que ainda está havendo essa discussão, isso foi retirado de pauta hoje, e a gente espera, né, que na próxima vez que isso voltar a ser votado em plenário, que ele venha já de uma maneira melhor do que veio até da Câmara. E provavelmente, pelo que eu entendi, não sou um especialista nessa questão de legislação, se ele for alterado no Senado de alguma forma, porque esse projeto aqui recebeu 6 emendas. Ele recebeu 6 emendas, ou seja, ainda está havendo muita discussão em cima disso aí. Se ele for alterado no Senado, né, e existem emendas, inclusive, e a maioria das emendas, elas são emendas que estão tratando especificamente dessas questões que retiraram os requisitos aqui da rastreabilidade, retiraram requisitos da rastreabilidade, retiraram o poder da Anvisa. Se isso de alguma forma for aceito, ou seja, se ele não passar exatamente do jeito que está aqui, o que seria muito prejudicial para o setor, ele provavelmente vai receber alguma alteração no texto e ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados, né? Ele não poderia receber a alteração e depois ir para a sanção presidencial. Então, eu acredito, né, que provavelmente, até porque ainda está havendo muita discussão, assim que ele voltar a plenário e se esse texto for alterado, ele deve voltar para a Câmara. Eu, baseado no meu conhecimento, que eu já falo para vocês é limitado, eu não entendo que se ele sofreu alteração, ele passa direto. Baseado no que eu estudei, né, se ele sofrer alguma alteração de texto, ele volta para a Câmara e a discussão recomeça. Tá? Então, eu tenho a expectativa de que isso aqui não vá para frente, mas é difícil prever. Se ele for para frente, é muito prejudicial para o setor, para a Anvisa, né, principalmente para aquelas empresas que já fizeram investimentos, porque muitas empresas já fizeram investimentos e agora estão dizendo que não precisa mais ter serial. Então, uma situação muito, muito complicada, muito delicada, que de fato só traz problema, né, nessa discussão da rastreabilidade. A gente ainda espera que o PL 2552, aquele sim da rastreabilidade, que é o PL das entidades, ele de alguma forma ele consiga tramitar. Estranhamente, o que é ruim está tramitando mais do que aquele. É um absurdo isso. É realmente um absurdo isso. Assim, como brasileiro, eu não consigo entender, né, como é que esse sistema funciona. Quer dizer, como é que funciona dessa forma, né? De como ele funciona a gente entende. Eu não consigo compreender como é que ele funciona dessa maneira. Então, aquele que deveria tramitar não está tramitando. E esse aqui, que é uma aberração, na minha opinião, uma porcaria, está tramitando, né? Não sabemos exatamente o que tem por trás disso, porque se a Anvisa é contra, a Anvisa emitiu um parecer contra, se o setor, através da entidade mais representativa, é contra, por que isso ainda está tramitando? Então, isso a gente não sabe. Estou aqui hoje para dar essa informação para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Compartilhem esse vídeo, tá? Eu vou publicar ele, compartilhe esse vídeo. E qualquer novidade, eu volto aqui
para trazer mais informações para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.